a gente estava comentando agora há pouco, né, essa é a reunião número 523. Se nós imaginarmos que tivemos uma reunião do conselho desse departamento por mês ao longo de todos esses anos, já são 43, dá 43,5, mais de 43 anos e meio, né, de atividades deste conselho, e são reuniões sempre muito importantes. Bem, então, a inversão de pauta a qual eu me referia é um assunto importante que estaria sendo apresentado pelas assistências, dentre elas a assistência de estações. Então, se vocês olharem aqui na ordem, eu estaria aqui nesse bloco, né, apresentação do plano diretor para as estações experimentais de Itatinga e Anhembi e das respectivas diretrizes financeiras. Após a apresentação de uma breve síntese desse material, que vai ser feita pelo Rildo, não sei se o João vai poder participar, mas o Rildo e o Leonardo, a gente pede ao Conselho que avalie o plano, delibere sobre a aprovação das metas e algumas sugestões, né, que estão sendo apresentadas. A gente vai deixar, se algumas questões ainda ficarem em aberto, iniciaremos o ano de 2021 com a proposta alterada ou havendo algum destaque, alguma modificação, a gente vai retomá-la na primeira reunião do Conselho de 2021, mas fizemos questão de encerrar o ano de 2020 com a apresentação desse projeto, desse plano, na sua versão final, de acordo com a assistência das estações. A gente tem ali uma apresentação de cenários, isso tudo vai ser apresentado agora. Então, eu vou passar diretamente a palavra para o professor Leonardo, que aí vai nos orientar quanto à organização de como vai ser feita essa apresentação e conduzir os trabalhos dessa questão, professor. Você toma a palavra então, Léo, por favor. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Essa era a síntese, ficou mais longo que a gente imaginava, e estamos à disposição de vocês agora. Excepcional trabalho, João, excepcional trabalho, Rildo, parabéns aí a vocês, estamos em boas mãos, tenho certeza disso. Sob a batuta do Leonardo aí, eu acho que as reuniões foram sempre muito produtivas. O professor Fernando Seixas deve ter se sentido muito motivado de sentir esse ambiente nos momentos em que participou, e todos os demais colegas que participaram da assistência. O trabalho não terminou, a gente está no finalzinho agora, né? Mas ficou excepcional, tá? Ficou muito bom. Se o Leonardo me permitir, eu gostaria então de passar para a ordem do dia, Léo, e agradecendo mais uma vez o trabalho fantástico que vocês fizeram aí. Muito bom, obrigado a todos, viu? Eu vou novamente então entrar na sequência da pauta de hoje, e fiz questão de pedir ao professor Edson, que estava precisando sair, para que ficássemos, principalmente para os primeiros itens da pauta, porque envolvem diretamente o professor Edson, eu acredito, e o professor Demóstenes, e qualquer outro colega, tá? Eu vou direto ao assunto aqui, então, já logo no primeiro item, que vai envolver a deliberação nossa aqui. Já tratamos desse assunto em reuniões anteriores, mas a aposentadoria do professor Marcos, ele, de certa forma, pautou uma das decisões da última reunião, que foi a continuidade do trabalho do Laboratório de Política e Legislação Ambiental nas instalações que ocupa atualmente, mas isso foi condicionado à indicação de um docente que assuma a coordenação do ponto de vista oficial, formal, na estrutura daqui da Exalc, do departamento, desses trabalhos que são feitos pelo laboratório. Tá? Do ponto de vista prático, são várias as demandas que são, às vezes, encaminhadas por qualquer laboratório do departamento. E essas demandas, elas precisam e devem e precisam ser encaminhadas por um professor da ativa, porque é sob a custódia desses professores que são colocadas tanto os recursos, às vezes, como as próprias demandas, e a tramitação, a intermediação dessas demandas é sempre feita por um líder que esteja na ativa. Então, o item 1 é a nomeação de um docente que venha se responsabilizar pela gestão, pela condução das atividades da OCA. Tá? Esse coordenador, né, ele não só vai se responsabilizar pelo funcionamento do laboratório, mas ele passará a liderar, então,
as reuniões ou as atividades, intermediando as demandas dessa equipe, desse grupo, em outras atividades. Por exemplo, inclusive, atividades como já foi colocado aqui pelas próprias estações, acontecem em Itatinga, algumas chegando a acontecer em Anhembi, aqui na região, em Piracicaba, demandas que às vezes precisam ser encaminhadas através do departamento para a diretoria, para outras instâncias. Então, essa é uma primeira questão. Eu, junto com o segundo item, porque isso ilustra um pouquinho, às vezes, assuntos que, quando há essa coordenação, essa intermediação, ficam muito mais fáceis de tramitar. Eu recebi, como a chefia do departamento recebeu uma manifestação da equipe, do laboratório, solicitando providências quanto à contratação de um docente para a área de educação e política ambiental. E ainda com a ressalva, o documento chega com essa ressalva de que estão cientes das dificuldades atuais, mas eles gostariam de manter ou de levar adiante essa demanda, essa manifestação. Então, eu acho ela super plausível, pertinente, temos inúmeras outras demandas de igual calibre, imagino, não, eu recebo, né? Mas ela não tem, não poderia então ser colocada num segundo ou num nível diferente, porque não existe mais o professor responsável. E aí argumentar de que a falta de um coordenador não tramitaria essa demanda, não seria justa. Então, igualmente, eu trago essa demanda para cá, podemos nos manifestar, obviamente, com relação a essa demanda, e enquadrá-la ou encaixá-la, colocá-la juntamente com as demais demandas do departamento, para que a gente consiga depois encaminhar essas questões, né? Então, eu abro para discussão pedindo que o professor, principalmente os professores Edson e Demóstenes, de alguma forma explicitem ou nos digam que compromissos estão dispostos a assumir, vamos chamar assim, com base no legado do professor Marcos, quais são as atividades que estão sendo assumidas por vocês, e se um de vocês viria a ser esse interlocutor, esse representante, na verdade não é um representante, ele é o coordenador das atividades da OCA daqui para frente, tá? Eu lembro que a professora Tereza, que estava de férias até ontem ou hoje, ela já tem assumido a disciplina de educação ambiental, que é essencial para o curso de gestão. A disciplina de educação ambiental é optativa para outros, mas ele é essencial para a gestão. Durante 2021, o oferecimento dessa disciplina continuará sob a coordenação da professora Tereza, mas ela já também colocou limites com relação a esse compromisso, uma vez que, enfim, as limitações pessoais e até a forma como vem sendo feito esse tipo de trabalho não é o ideal dentro da estrutura da universidade, uma vez que ela conta com o apoio de uma colaboradora externa à escola para oferecer essa disciplina. Como conselho do Departamento de Ciências Florestais, eu lembro que toda disciplina essencial é responsabilidade nossa. Então, nós temos várias questões aqui que estão sendo colocadas. A primeira é a da nomeação de um coordenador para a OCA. Segundo, uma vez empossado, atuando como tal, nomeado por esse departamento, assumir todas as questões, obviamente, relativas a esse laboratório. Numa segunda etapa, no ano que vem, nós vamos buscar uma solução para o professor que virá assumir a disciplina de educação ambiental. Teremos alguns meses aí para resolver essa questão no ano que vem. Mas ela envolve todo esse contexto, tá? De lidar com esses assuntos e gerir o legado do professor Marcos Sorrentino. Então, passo a palavra para o professor Edson e depois o professor Demóstenes, e aberto para o conselho para que nos oriente quanto a essas duas questões. Pode ser assim? Posso falar. Bem, tive algumas reuniões com o Marcos para tomar a decisão que eu vou tomar agora, com o Marcos Sorrentino. A OCA, de fato, ela tem se afastado um pouco do NASPETECA, na qual eu coordeno, mas, de certa forma, tudo começou junto, né? E ela faz parte. Então, já tem
um mecanismo quase legal ali de que o NAS Peteca, a OCA está associada ao NAS Peteca. Eles me procuraram por causa das questões que o professor Luiz acabou de colocar, mais trâmites formais que o professor Marco não poderia mais assumir como sênior. E a minha posição com ele, já que eu falei para ele que eu estou com um prato transbordando, né, de coordenações, vocês sabem, era de que eu poderia assumir, mas que ele tivesse um papel importante lá dentro. E ele se comprometeu, pelo menos nos próximos anos aí que ele está, ele vai renovar o contrato dele com a universidade, eu acho que agora em janeiro. Então, eu, assim, deixando claro, eu assumiria basicamente na caneta, né, para resolver as coisas formais, pela importância que é o grupo, né, o que ele traz, esse aspecto de educação ambiental para os nossos alunos, que eu acho que é complicado a gente perder isso. E o que está também por trás de tudo isso? Eu acabei de assumir, vocês sabem, dentro do NASPETEC, a coordenação de um projeto que inicialmente era do professor Flávio, mas ele acabou saindo, eu tive que assumir, eu vice, um projeto grande em que a gente está, assim, com um sonho de que a universidade coloque aquele edital novamente, de que projeto acima de 3 milhões, que é o caso, a gente possa pedir um claro. Então, a gente está se preparando para isso. E eu, antes de entrar nessa reunião, estava numa reunião também de um outro grande projeto, uma parceria excepcional entre duas grandes empresas florestais, com a MST na Bahia, que vocês sabem, e discutindo também a estratégia para esse projeto, que é um projeto que, mediante uma coordenação de um professor nosso, poder ser eu, outro, a gente poderia até pleitear, não somente um, claro, mas 2 ou 3, se a universidade abrir novamente isso. Então, estrategicamente, por detrás dessa coordenação, apesar de estar com um prato ali cheio, transbordando, eu estou pensando estrategicamente nisso, de, ao assumir, me credenciar como professor da USP a buscar, claro, o nosso departamento. E também assumindo com essa possibilidade de ter um apoio forte do Marcos. Assim, e já deixando claro, disciplina, dificilmente, não é a minha área, né? Então, a gente teria que ver e conversar com o Marcos como que poderia ter essa possibilidade. Mas todas as outras coisas... e uma coisa que eu deixei claro também, de posições que a OCA toma, muitas vezes posições políticas. Eu deixei claro para eles, quando for tomar alguma posição política, isso teria que ser discutido comigo, né, para a gente definir conjuntamente. Então, era esse comentário que eu gostaria de fazer para esclarecer um pouco isso. Tá perfeito, professor Edson. A gente sempre vê uma luzinha no final do túnel aí de um problema tão complexo, né? E eu fico muito feliz de ver que a gente está encaminhando ele gradativamente, lentamente, como essas coisas complexas exigem, né? Um passo de cada vez e fazendo-as de forma madura, sem radicalismos e sem nenhum tipo de ruído na conversa, né? Com muito comprometimento, colocando acima de tudo a formação de alunos, de pesquisadores e o bom andamento das ciências florestais, do campo, da área das ciências florestais, né? O quanto isso a educação ambiental tem ajudado é intangível, é incontável, é imensurável, né? E a gente sabe que, assim como outras áreas, é uma área super importante. Mas a gente precisa também trazer a estrutura corporativa, a forma como nós vamos fazer isso, sem, como você mesmo disse, fazer com que o prato de todo mundo fique transbordando e façamos isso sem a devida atenção e com a devida competência. Então, acho que as coisas estão se ajustando, eu agradeço muito o seu empenho, ele tem imenso valor, né? Eu queria ver a reação do Demóstenes um pouquinho e a gente talvez encaminha para a votação, se a votação vai ser simples, quanto à nomeação do professor Edson como coordenador da OCA e dos assuntos relativos ao trabalho dessa equipe. Bom dia a todos. A minha participação na OCA, ela vem justamente
da impossibilidade do professor Marcos Sorrentino de coordenar projetos de extensão aí dentro da Universidade de São Paulo. Então, o grupo que trabalha com o curso aí de extensão, né, ele me procurou para assumir essa coordenação e não vi problema nenhum, porque eu conheço bem a atitude do professor Marcos Sorrentino, ele continua trabalhando, né? Então, a minha participação aí na OCA vamos dizer assim, eu estou à disposição, né, para auxiliar, mas ela é pontual, né? A realidade é essa, minha participação é pontual, restrita muito à coordenação da parte de extensão da OCA, né? Então, especificamente desse curso de extensão, né, de sociedades sustentáveis. Então, é basicamente isso, mas eu vejo aí que quem assume o laboratório, coordena o laboratório, futuramente vai ter que se preocupar com a disciplina também, né? Não vai dar para, vamos dizer assim, falando curto e grosso, né? A gente não pode só ficar com filé, também tem que roer o osso, né? Então, nós vamos ter que juntos aí trabalhar com essa questão da disciplina, né? Eu vejo que a disciplina é fundamental, é o mais importante, na verdade, né? É a atividade fim nossa, né? A nossa atividade fim. Então, não dá para assumir tudo e dizer, não consigo dar a disciplina. Né? Eu acho que a gente vai ter que dar um jeito nisso daí. O grupo nosso vai ter que dar um jeito. É isso que eu tenho a dizer, mas eu estou aí para colaborar. Eu só queria dizer que quando eu falei da disciplina, por causa de capacidade mesmo, viu? Não é outra coisa, não. Bem, eu acho que nós temos... mas você não está sozinho, Edson. É isso que eu ia falar. Eu acho que nós temos praticamente agora na verdade, eu gostaria de sugerir ao departamento, ao conselho, que nós encarássemos essa nomeação como um titular e um suplente. Na verdade, o professor Edson assume essas questões, mas o próximo item, que é o item 3, traz, inclusive, uma das questões que o professor Demóstenes levantou, que são esses trabalhos de capacitação, formação, extensão, são projetos conduzidos no âmbito da FEALC, é um recurso significativo e também é um trabalho enorme de coordenação. E o professor Demóstenes, muito gentilmente, se propôs a liderar, a conduzir isso, e que são muito complementares, eles certamente se complementam, tanto os projetos do NASPETECA, como da OCA, como esse trabalho. São coisas que não... É difícil você dizer onde que está a linha divisória, tá? Então, eu acho que duas cabeças pensando vão trabalhar bem. A chefia, o conselho, é a terceira cabeça, no sentido de que a busca por um professor que venha assumir o lecionamento com competência das disciplinas ou da disciplina de educação ambiental vai ter que ser procurada em conjunto. Nós vamos precisar de todo mundo. Não é só, isso não vai ser jogado inteiramente na responsabilidade do professor Edson e do professor Demóstenes. A gente vai buscar uma solução para isso juntos. Na verdade, vamos procurar uma solução para isso juntos como departamento, como conselho do departamento, que tem que encontrar um professor para a disciplina de educação. Eu só queria ressaltar o desafio que vai ser isso, ok? Porque nos próximos 5 anos, como já foi dito várias vezes, nós vamos ter a aposentadoria de outros professores igualmente essenciais na formação. Nós vamos perder praticamente a capacidade de ensino na área de inventário e biometria. Nós vamos perder a capacidade, ou pelo menos ver bastante reduzida, a área em outros temas, áreas da tecnologia, né? Temos temas gravíssimos aí pela frente para enfrentar. Então, só existe uma solução. Me desculpem aí, talvez, a pretensão de dizer que só existe uma, mas que eu veja, só existe uma. É um enorme empenho, enorme trabalho de apresentar e de levar para a reitoria da Universidade de São Paulo um projeto que não é pontual. De fato, os problemas são tantos em tantas áreas que o que nós temos que levar é um projeto de ciências florestais para a USP. As ciências florestais estão definhando, as ciências florestais precisam de um aporte, e tudo se resume a duas coisas, gente e dinheiro. Como eu disse ontem na reunião da assistência
das estações, tudo se resume a duas coisas: gente e dinheiro. Gente, quem vai nos dar, funcionários e professores, é o reitor. Dinheiro, quem vai nos dar é a nossa capacidade de capacitação, e nós estamos dispensando a USP de nos ajudar nessa área. Nós somos capazes de blefar, não é um blefe, não, eu acho que é de apostar nisso, de que nós somos capazes de captar dinheiro, sim, mas o que nós não somos é capazes de trazer funcionários, trazer contratações de professores, porque a canetada, como disse o Edson, quem dá é o reitor. Pontualmente falando, a estratégia toda se resume a isso: criar um grande projeto em 2021 para que as ciências florestais na USP deixem de definhar e comecem a se estruturar novamente. Tá? Foram 50 anos de história, deixamos um legado fantástico para a sociedade brasileira. Qual é o legado que vamos deixar nos próximos 50 anos? É isso que a gente vai perguntar para o reitor. E é isso que nós vamos propor para eles. Então, o professor da área de educação ambiental se soma aos professores da área de biometria e inventário, que nós vamos precisar contratar, aos professores da área de tecnologia, que nós vamos precisar contratar, biorefinarias, etc., aos professores da digitalização do campo, né, na área da florestal, e assim várias outras áreas. Como é que nós vamos modernizar nossa grade de disciplinas com novas habilitações, novas habilidades? Então, Edson, Demóstenes, não se preocupem, mas assim, nos ajudem nesse momento, e somos muito gratos de ter vocês nos ajudando num momento tão importante. Eu acho que é uma responsabilidade e tanto. Alguém mais gostaria de acrescentar algo? Ok, nós vamos abrir para votação. Professor Demóstenes, pode ser colocado dessa forma, a titularidade do professor Edson na representação e coordenação da OCA, com a sua suplência, e especialmente voltado para a gestão dos cursos de extensão e de todos os cursos de capacitação que a OCA, ou enfim, as atividades nessa área já se comprometeram a fazer. Fiquem à vontade. Eu estou aqui para colaborar. Professor Edson, pode ser assim? Tudo bem? Pode ser. Se a gente pudesse até inverter, né, Demóstenes? Pessoal, agora que chegamos numa definição, não vamos mudar. Em aberta a votação, quem quiser se abster, ponha, por favor, a ABS no chat. Quem for contrário, não. Eu vou dar aí um minutinho para as manifestações, fechando o meu microfone. Bom, Vana, eu acho que a gente tem aqui, havemos veredicto, né? A gente tem aí uma condução. Parabéns ao professor Edson e professor Demóstenes. Contem com o nosso apoio sempre que necessário. Nós vamos escrever um ofício ou uma comunicação a todos os membros da OCA, tá? Nós vamos nos dirigir como conselho aos membros da OCA e nomeando-os titular e suplente na coordenação dessa área. Contem com a gente aí, tá ok?